teu Santo Espírito diante da tua santa e bendita palavra, diante da tua Assembleia, nós nos voltamos a Ti, suplicando pela ação do Teu Espírito Santo nessa manhã. Teu Espírito Santo é o que ilumina, é o que ensina, é o que conduz. É pelo Teu Espírito Santo que nós somos conduzidos a toda a verdade. Dá-nos sabedoria, revelação para todos nós, sem exceção. Precisamos do Teu Espírito Santo nos conduzindo nesse tema, esse assunto tão caro ao Senhor, tão precioso aos Teus olhos. Por isso nós rogamos a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos falar de santidade e vamos falar a respeito da santificação. A santificação, irmãos, é um dos assuntos, a santidade é um dos assuntos mais enfatizados em toda a Bíblia. E por ser assim, dessa maneira, nós temos uma questão de inúmeros versículos tratando sobre o tema da santidade. Seus irmãos, ao final da exposição aqui, os irmãos vão ver, nossa, mas tem esse, tem aquele versículo. A dificuldade que eu tive de conseguir deixar versículos de fora é muito grande. Porque todo versículo você fala assim, esse versículo aqui é muito, muito importante. Mas é que o assunto, irmãos, por ser algo do coração de Deus, por ser algo que Deus deseja que ocorra com cada um de nós vamos ver o quanto a palavra de Deus nos mostra e enfatiza essa questão da santidade. Tá bom? Então, se você achar, faltou tal versículo, certamente eu vou concordar com você que faltou esse ou aquele versículo. Mas a estrutura que está colocada aqui, ela visa nos dar uma visão de nós recordarmos, fortalecermos alguns conceitos e sermos alimentados e agraciados pelo Espírito Santo de entendermos o privilégio e a honra que Deus nos chamou a vivermos em santidade. Tá bom? Então, a santificação. A santificação é o desejo de Deus para todo cristão. Isso é retratado. Vamos ler juntos, como a gente sempre fez? Né? Vamos lá, então. Eu ia prestar aqui. A santificação é o desejo de Deus para todo cristão. Isso é retratado tanto na antiga aliança e especialmente na nova. Vamos ver a primeira Tessalonicenses 4:7. Porquanto Deus não nos chamou para o e sim para a santificação. Então, irmãos, nós vamos ver alguns versículos da Bíblia dizendo, essa é a vontade de Deus, para isso nós vamos chamar. Uma das razões, ou um dos alvos de Deus, qual é? É a santificação. Então, nós podemos gravar isso aqui. Uma das razões da nossa vocação é a santificação. Tá bom? O que é a santificação? Você pode subir? Calma, gente, a gente chega lá. Ó. Espera aí, acho que foi demais. Não, cadê? Assim, ó. Então, vamos aqui, ó. Ó o rainho, gente. Ó o rainho aqui. Sumiu. Aqui, ó. Aí, ó. A santificação. A santificação é o processo, obra realizada por Deus para tornar-nos regenerados, nascidos de novo, em Cristo. Então, a santificação na Bíblia, ela é definida como um processo. Quando alguém é regenerado, quando alguém é nascido de novo, então a pessoa ouviu o Evangelho, ela creu. Ela foi regenerada, nasceu do alto. E agora? Qual é o desejo de Deus? É que este homem recém-nascido, ele se torne um santo. O desejo de Deus é que nós sejamos santos. Tá bom?
Assim, ó, o versículo de Efésios 4, né, ele está um pouco comigo, mas vamos lá. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Vamos juntos? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e ele. Mais uma vez, vamos ver. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis perante ele e ele. Irmãos, então, a grandiosidade do desejo de Deus nós sermos santos é manifestado aonde? Pelo fato dele ter nos escolhido em Cristo, antes da fundação do mundo, com qual objetivo? De sermos santos. O que Deus quer que você seja? Santo. Alguém tem dúvida aqui? Quem está aqui e que foi escolhido por Deus para ser santo, levanta a mão. Vou tirar do motivo. Então, assim, quando fala levanta a mão, né, irmãos? É assim, é para poder ver, né? Quem é que foi chamado para ser santo? Por que isso é importante, irmãos? Porque a santidade é o norte da vida de todo cristão. E aí nós vamos ver o que isso implica, tá bom? A palavra santo, no grego ágio, significa, vamos ler juntos? Separado, posto à parte de todo, retirado do comum, do ordinário, segregado. Indica ainda uma nova atividade, um novo uso. Assim, o conceito de santo implica tanto na ideia de uma nova construção, quanto ao novo uso dos postos. Exemplo, o animal que iria ser usado no sacrifício, que era separado do rebanho e recebia um novo vestido. Santo, então, significa separado, segregado, apartado, do que é comum, daquilo que tem uma destinação ordinária, rotineira. Qual é o exemplo? Quando o animal na antiga aliança ia ser sacrificado, ele era retirado do rebanho. Isso é a ideia de santificação. Nós sermos retirados. Nós somos retirados de onde, irmãos? Do mundo. Nós deixamos, nós somos separados. Mas é só questão de sermos separados? Não, agora nós vamos ser usados. Aquele animal que foi retirado, agora ele era usado aonde? Para o sacrifício. Esse é um exemplo. Nós somos retirados do mundo para sermos o quê? Usados por Deus. Nós somos retirados do mundo para sermos usados por Deus. Só de sábado e domingo? Ó, sábado e domingo é um dia e tanto para a gente ser santo, não é não? Sábado e domingo não é um dia bom para ser santo? Mas é só sábado e domingo? E amanhã tem empresa? Tem empresa amanhã? Tem escola? Tem trabalho amanhã? Precisa de alguém santo nesse ambiente? Precisa? A tua esposa precisa de alguém santo? Irmã Aline, você precisa de alguém santo em casa, irmã Aline? Irmão Miguel precisa de um pai santo? Eles oram todo dia, Senhor, santifica o meu pai. E os irmãos? Os irmãos precisam de irmãos santos? De irmãs santas? Sim? Aleluia. Assim, ser santo é a condição de alguém que é separado para ser exclusivamente de Deus e usado unicamente por Ele. Isso deve ser visto como um privilégio, em razão da nossa vida. Vamos ler juntos? A qualidade ou característica de ser santo é a santidade, ser constantemente utilizado na vida. Então, vamos aqui embaixo aí o fio, tá? A santificação é um processo contínuo para que o regenerado se torne santo. Ao contrário da justificação, que ocorre em um único momento e se realiza integralmente. A santificação é
Aonde? Tá. Gradual. Então, a santificação é gradual e progressiva. Vamos continuar juntos? Quanto à justificação, ninguém pode ser mais ou menos justificado ou estar em um processo de justificação. Já com relação à santificação, ela não é instantânea, mas é longa e gradual. Devemos ser desenvolvida, aperfeiçoada, para que nos tornemos cada vez mais santificados. Então, irmãos, a santificação não ocorre como quando nós somos regenerados. Quando alguém creu em Jesus, o que acontece? Ele creu, reconheceu como pecador, sabe que Jesus Cristo está vivo, foi ressuscitado, é o seu Senhor e Salvador. Ele creu nisso, ele é regenerado naquele momento. E naquele momento ele é justificado. Deus confere os méritos da justiça de Cristo a este homem e essa mulher recém-convertidos. A justificação se dá instantaneamente. Deus declara: fulano de tal se tornou justo. Fulano de tal se tornou justa pelos méritos de Cristo. A justificação é imediata. Nós não conhecemos nenhum cristão que está assim, ó, eu estou sendo justificado. Não. Você, quando creu, você foi justificado. E santificados, irmãos. Estamos todos nós sendo santificados. Porque a santificação, ela é gradual. Ela é progressiva. Ela vai se desenvolvendo. Vamos ler o versículo? 2 Coríntios 7:1. O que diz? Tendo, pois, tais promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade do temor de Deus. Então, ó, qual que é a palavra aperfeiçoando na língua original? Diz assim: completar, realizar, aperfeiçoar, executar, concluir. Então, o que está sendo colocado nesse versículo? Aperfeiçoando, completando, realizando, executando, concluindo a nossa santidade, temor. Alguém se torna santo no momento que ele creu? Em que sentido? Pela posição. Ele foi separado. Então, quando nós cremos no Senhor, na posição, eu estava aqui no mundo, no império das trevas, fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Essa posição me tornou e me deu a qualidade de ser santo. Mas a santificação, ela está acontecendo em mim diariamente. Eu devo colaborar com o Espírito Santo para ser santificado, para ser santo. Isso aí. Porque Deus é santo, vamos juntos? Porque Deus é santo, Ele requer que sejamos santos. Vamos lá. Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou. 1 Pedro 1:15-16. Essa é uma referência bíblica, tá bom? Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, Deus é santo, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Irmãos, esse versículo destrói a síndrome de Gabriela. Quem conhece a síndrome de Gabriela? E vou morrer assim, não é? A síndrome de Gabriela é assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Eu nasci bravo. Alguém nasceu aqui bravo? Quem desde pequeno a mãe fala assim: nossa, esse menino é bravo. Tem alguém aqui? Não, né? Todo mundo aqui já nasceu santo, bonzinho, né? Tinha auréola na nossa foto, assim, de pequenininho. Irmãos, todos nós, evidentemente, né, nascemos pecadores, isso não é uma dúvida para nós, todos nós nascemos pecadores, mas
Quando nós cremos, nós somos gerados da divina semente. E agora, uma vez que nós mudamos de posição, nós estamos sendo santificados. Nós estamos, e nós vamos ver o que isso significa rapidinho. Essa santificação é para eliminar, para destruir, para fazer morrer a nossa natureza terrena, o nosso velho homem. No velho homem, nós temos tudo aquilo que nós abominamos. Tem mentira, tem raiva, tem inveja, tem maledicência. Alguém já falou mal de alguém aqui? Não precisa levantar a mão. Não? Alguém já pensou mal de alguém? Não precisa se manifestar. O Espírito de Deus perscruta todas as coisas. E o sangue de Jesus nos purifica. Aleluia. Glória a Deus. Mas a santificação é porque Deus não está satisfeito com o que nós somos. Ele quer que nós nos tornemos como Ele é. Isso aí mesmo. Como Ele é. Aquele que nos chamou, tornai-nos santos também nós mesmos. Quem acha que é impossível nós nos tornarmos santos? Ninguém, porque senão nós estaríamos negando a palavra de Deus. Mas é um processo, irmão. Ontem nós tínhamos uma medida de santidade. Hoje nós devemos ter outra. Nós devemos estar progredindo em santidade. Então, lá em cima. Pois esta é a vontade de Deus. A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. A santificação tem como oposição o estado pecaminoso do ser humano. Quando Cristo executou na cruz a nossa redenção, Ele expirou o nosso pecado, Ele nos libertou do poder do pecado em nossa vida. Ninguém mais hoje é obrigado a viver pecando. Ninguém mais hoje é escravo do pecado. No entanto, a nossa carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Qual é a luta? É pela santidade. A carne luta para que nós não nos tornemos santos. E o Espírito Santo milita para que nós nos tornemos santos. Pois essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Como que Deus espera que nós estejamos domingo que vem? Mais santos. E o que Deus vai preparar para nós nessa semana? Só situações de céu. Nós vamos estar andando só de montada com os anjos, serafins. É isso? Só pessoas maravilhosas, irmãos assim que estarão. Vai ter algum aborrecimento essa semana? Alguém que vai pisar no seu carro? Alguém que vai fazer bico para você? Alguém que vai te humilhar? Vai ter? E o que Deus espera? Carne ou espírito? Aleluia. Na teoria, tudo é muito bom, né, irmão? Teoria é tudo muito. Mas a fé vem por ouvir. Então, primeiro nós temos que ter conhecimento, e aí o Espírito Santo vai aplicando na nossa vida. Vamos lá. Irmão, ali nós estamos com uma dificuldade. Aí. Não, cadê? Nossa, foi tudo muito. Aí, vamos lá. A santificação é um chamado para todo cristão. É a nossa vocação. Vamos ver esse versículo? Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, a Bíblia traz essa ideia. A santificação tem um adversário. O pecado, a impureza, a iniquidade. Tá? Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O que é impuro em nós, irmãos? Tem alguém que já foi mais comedido só a nossa alma. Outro já, assim, tudo. Do fio de cabelo, a planta do pé, está tudo. Nós vamos chegar lá, os irmãos, quando lerem o versículo, vão lembrar disso aí. Mas as duas respostas estão corretas, e nós vamos ter isso aqui.
assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E ele assim como nos escolheu nele, antes da fundação, para sermos santos. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos. A santificação, vamos juntos aqui, ó, visa nos tornar interiormente semelhantes a Jesus Cristo, nos conformando à sua imagem. Valine, você desce um pouquinho? Descer. Aí. Aqui, ó, versículo 8, Romanos 8, 29. Vamos lá. A santificação, então, visa nos tornar interiormente semelhantes a Jesus Cristo, nos conformando a sua imagem. Vamos ler o versículo 2. Porquanto aos que de antemão conheceu, também nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Ali você consegue colocar o versículo Efésios 4, está um pouquinho acima do versículo 4? Não, deu, olha. Então, irmãos, vamos confrontar aqui nesses dois versículos. Comparando Efésios 1:4, Romanos 8:29, vemos que ser santo significa ser a imagem de Deus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Porquanto aos que antemão conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem de Deus. Para sermos santos, para serem conformes à imagem. Vemos que ser santo significa ser a imagem do Filho. Logo, a santificação não visa uma melhoria moral, ética ou comportamental, embora a santificação atue nessas áreas, mas sim a conformação à imagem de Deus. Irmãos, a santificação nos visa nos tornar a imagem de Cristo. Irmãos, entendem que é isso? Quando nós olhamos Jesus vivendo, quando nós olhamos Jesus se relacionando, nós temos então estabelecido o varão que é medida para que todos nós nos conformemos à imagem de seu Deus. Veja a seguinte pergunta. O seu interior hoje está conformado à imagem de Cristo? Deixa o seu marido responder isso. Deixa a sua esposa responder isso. Vira para o irmão do lado e pergunta assim, eu estou conformado à imagem de Cristo? Não façam isso, tá bom? É só assim para a gente fazer um exercício. A conformação à imagem de Cristo, ela atua interiormente. Nós não estamos falando de sermos exteriormente semelhantes a Cristo. Nós estamos falando de sermos interiormente. Por isso que é uma obra do Espírito Santo que não atua em questão moral. Vamos, então, moralmente mudar. Vamos, então, eticamente mudar. Vamos, o comportamento mudar. Essa não é a obra de santificação. A obra de santificação visa gerar ou nos conformar à imagem do seu Filho. Instituições humanas tentam melhorar o comportamento. Tentam estabelecer um código de ética, um código moral. As leis de um país visam manter uma sociedade com um mínimo de consciência ética e moral. Sermos nascidos de Deus nos dá como forma, como base, a Cristo. E nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Vamos lá? Vamos seguir? Subiu muito. Ó. Cristo é a nossa, vamos juntos? Cristo é a nossa santificação. Por meio dela, adquirimos mais da sua natureza santa. Vamos ler o versículo. Mas vós sois feitos em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Cristo é a nossa santificação.
De modo que quanto mais cheios de Cristo, mais santos nos tornamos, conformando a imagem, a sua imagem. Irmãos, como nós alcançamos mais da santidade? Em Cristo Jesus, mais de Cristo. Cristo é a nossa santificação. Quanto mais nós crescemos em Cristo, mais nós somos santificados. Portanto, a vida de um cristão não está em seguir os passos de Jesus. Este é um livro, um best-seller na literatura cristã, embora ele tenha ali um propósito de estabelecer um padrão, mas se nós colocarmos como aquilo que Cristo fez é o que eu devo fazer, isso é uma ação exterior. À medida que nós crescemos interiormente, o resultado vai ser que nós estamos agindo como Cristo agiu. Os irmãos percebem a diferença? O comportamento você molda exteriormente. No exército, o exército não quer que ninguém acorde tarde, que ninguém seja preguiçoso, que ninguém deixe a cama desordenada. Estou falando coisas assim. Então, o que vai ser moldado? O comportamento. E você olha, abre ali a porta do batalhão, entra ali no quarto, todas as camas arrumadas, tudo exatamente limpo e organizado. São homens que têm um comportamento adequado. O coração está mudado? O exército pode mudar o coração? O pai pode mudar o coração de um filho? Uma mãe pode mudar o coração do filho? Não. Esta obra de santificação, ela é feita pelo Espírito Santo em nós. Quando Cristo vai sendo desenvolvido em nós, nós vamos tendo uma mudança, uma exteriorização, porque interiormente Cristo está crescendo em cada um de nós. Tá certo? Dá para ver a distinção? Não, santificação não é comportamento. Santificação é formação de Cristo interiormente. Aqui, esse é um ponto importantíssimo. A santificação é realizada por Deus, mas conta com a cooperação de cada cristão. Na justificação é uma obra somente da parte de Deus. A santificação, ela tem a iniciativa de Deus, mas conta com a nossa cooperação. Você subiu? Não. Não. Vai tomar. Tá? Então, nós vamos ler aqui, ó. O mesmo Deus da paz nos santifique em tudo, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, vou botar aqui, ó. O Deus da paz nos santifique. Quem santifica? Deus. Responda falando do versículo. Quem santifica? O Deus da paz. Então eu tenho que fazer alguma coisa? Não. Calma. Um versículo só não dá para a gente estabelecer todo o raciocínio. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Vamos ler agora Filipenses 2, 12 e 13. Vamos juntos. Assim, pois, amados filhos, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e temor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Agora ficou claro aqui, né? Está tudo resolvido, não temos dúvida nenhuma. É isso? Não. Quem é que faz a santificação? Deus. É Bíblia. É Deus que efetua em nós tanto querer como realizar. Mas se nós não tivéssemos o versículo 12, nós atribuiríamos somente a Deus. Mas olha aqui, irmão. Assim, pois, amados de Deus, como sempre obedeceis, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação aqui, salvação no sentido total bíblico, ela envolve a justificação, a santificação e a glorificação. Qual é a obra final? Nós sermos glorificados.
Mas hoje, o que nós vivemos depois que nós somos justificados? A santificação. E essa santificação precisa ser desenvolvida. A palavra salvação, embora seja salvação mesmo, o sentido dela aqui, doutrinário, qual é? É santificação. O que precisa ser desenvolvido na nossa justificação? É a regeneração? É a nossa reconciliação? Não. É o quê? A santificação. Quando eu me converti há 25 anos atrás, eu tinha uma medida de Cristo. Essa santificação tem ocorrido na minha vida. E hoje eu tenho uma outra medida. Muitas coisas que eu sentia anteriormente, pensava e agia, já não estão mais presentes comigo. Mas outras coisas ainda estão presentes, porque o processo ainda não foi encerrado. A santificação é realizada por Deus, mas temos a responsabilidade de participar do processo de desenvolvimento. Esse versículo acima, a salvação se refere à santificação, pois é uma etapa da salvação. Na teologia, a salvação é dividida em 3 grandes etapas. Vamos falar juntos? Justificação, santificação e glorificação. O que precisa ser santificado? Aquela pergunta que eu fiz, né? Vamos ler juntos? O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Então, irmãos, de um modo mais simplificado, nas próximas reuniões que nós falaremos sobre a santificação, o Espírito, quando o Espírito Santo veio habitar em nós, já houve um processo de santificação. Embora ao longo da nossa vida, nós lidamos com o pecado que atua no nosso espírito, que é a idolatria, e nós temos uma medida de santificação do espírito. Mas, de modo abrangente, a santificação aconteceu quando o Espírito Santo veio habitar em nós. O nosso corpo, ele vai ser santificado quando nós recebermos um novo corpo, quando nós seremos transformados e receberemos um novo corpo. Para isso, piscar e abrir os olhos, receberemos um corpo incorruptível. Mas a questão, nós temos aqui um trabalhar da santificação que está depositado aonde? Na questão da nossa alma. Durante a vida do cristão, a ênfase da santificação está no coração, sendo a sede das afeições. Quando nós falamos de alma, aqui nós temos também a referência ao coração, tá? Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda dele. Vamos juntos agora? Sejais fortalecidos com poder, como mediante o seu Espírito, no homem interior. Para quê? E assim habite Cristo no nosso coração. Pela fé, dando arraigados e a santificação, irmão, visa nos levar, então, a essa conformação com Cristo, mudando o nosso coração. Fazendo com que o nosso coração, as nossas emoções, a nossa vontade, os nossos desejos sejam como Cristo. Quando nós oramos, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, onde necessariamente o reino de Deus precisa fazer a sua vontade? A nossa vontade. Nós temos o tempo todo a vontade de Deus? Temos não. Mas nós somos chamados para viver a santidade, para sermos possuídos e vivermos integralmente para Ele. O que precisa ser mudado? O que precisa ser santificado? A nossa vontade, as nossas emoções. Já viu quando alguém fez alguma coisa muito ruim e ele dá uma topada na rua e interiormente vem aquele negócio assim, fala assim, bem feito? Não acontece isso mais em nós, não é? Já aconteceu algum dia, não é? Quando o chefe pediu para você fazer o trabalho e foi promovido com o trabalho que você fez e nem disse que foi você que fez. Mas depois de um tempo ele é demitido. Já pensou se passasse assim o pensamento? Que bom! Ainda bem que isso aconteceu. Esse seria o pensamento procedente de Deus.
Então, irmãos, a obra de santificação é o teu coração. O que você pensa, o que eu penso. Esticar a mão talvez seja um dos atos mais simples. Mas ter um coração abençoador talvez seja a condição mais difícil que nós vivemos. Quando nós somos humilhados, talvez não exista dor maior de ser humilhado ou rejeitado. Quando nós somos colocados de lado. E qual é a nossa reação? A força do nosso braço. Isso a carne faz muito bem. Desde pequenininho, você não ensinou nunca seu filho pequeno a se defender. Ele já puxou cabelo, deu um tapão, tirou da mão, saiu correndo. Alguém fez escola para aprender a fazer isso? Não. Mas, para ser santo, nós temos um professor, que é o Espírito Santo. Ele está trabalhando dentro de nós para mudar o nosso coração. Vamos finalizando? Diz assim, então, o que nós precisamos? Sejais fortalecidos com poder, como? Mediante o seu Espírito interior. Que Espírito é esse? O Santo. Que obra o Espírito Santo faz em nós? Nos santifica. Ali, você quer responder, por favor? Antes, só mais uma frase, aí não tem aquela coisa. Isso, tá bom. Cristo precisa reinar no nosso coração. Bem forte isso aqui. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Daqui tá bom. Santificai a Cristo no vosso coração. Talvez essa seja uma das orações mais importantes que nós tenhamos que fazer, irmãos. O que é santificar a Cristo no coração? É colocar Cristo como Senhor do nosso coração. O teu coração, o meu coração tem o Senhor hoje? As decisões que você toma olhando a Assembleia, o seu relacionamento com os irmãos, você toma pensando naquilo que agrada ao Senhor, que é o melhor para o Senhor e para os irmãos. Nós temos tomado decisões que favorecem os irmãos e que trazem algum tipo de diminuição nossa ou prejuízo. A nossa agenda enfrenta uma diminuição de poder diante do senhorio de Cristo em nossa vida. A nossa energia, o que te faz realizar alguma coisa? É porque Cristo é o Senhor do teu coração. Nós temos olhado a maneira que Cristo quer que nós vivamos a vida comunitária e dizemos, Cristo, me usa para servir os irmãos, como o Senhor quer que eu sirva. Então, a santidade nos leva a essa pergunta. Cristo tem sido santificado como Senhor no meu coração? E agora, para terminar, como reconhecer o progresso da santificação? Como que eu sei que eu estou sendo santificado? O Júnior saiu tudo, vamos perguntar de novo. Como reconhecer o processo da santificação? Júnior, meu irmão? Aleluia, aqui, ó. Pelo fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor. Você tem amado mais? Tem amado mais? Tem? Tem tido mais alegria com as coisas do Senhor? Tem tido entusiasmo de ter um tempo de oração, de comunhão? A leitura da Bíblia, como está? Você está mais alegre de poder abrir e ler a Bíblia? Tem tido esse gozo, irmão? Não precisa responder assim. Medita nisso interiormente. Sente paz. Sua vida hoje, você tenha paz quando acorda. Não há uma questão de conflito, não há uma questão de coisas não resolvidas, não há pendência com os irmãos, não há pendência com as pessoas. Nós temos paz. Nós temos longanimidade. O Espírito Santo não gosta muito de pavio curto, irmãos. Pavio curto não é muito a praia do Senhor. Irmão pavio curto, você é pavio curto? Não responda, não responda, calma. Algumas respostas aqui são comprometedoras, mas nós confiamos, irmão, na obra do Espírito Santo com a nossa participação. Longanimidade. A
capacidade de demorar a reagir. Moisés era muito manso. Moisés era o homem mais manso. Mas o mais manso se irritou quando foi muito pressionado. E fendeu a rocha. Não é? Benignidade. Nós temos uma ação benigna para com as pessoas sempre. Especialmente, nós não temos inimigos, estou falando sério aqui. Mas as pessoas que podem ser, em algum momento, trazer algum aborrecimento. Nós temos tido ações para beneficiar e melhorar a vida daquelas pessoas que, em algum momento, nos atrasaram, nos prejudicaram. Isso significa ser benigno. A nossa ação de bondade, de gerar o bem, inclusive para os eventuais inimigos. Bondade, fidelidade ao Senhor, mansidão, isso nós estamos falando, né? Longanimidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Irmã Aline, teu marido tem domínio próprio? Não responda, não responda. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Se nós estamos crescendo, eu tenho que ter mais domínio próprio. Quando começou a reunião, eu tinha uma medida de domínio próprio. Quando termina a reunião, eu tenho que ter outra. Está todo mundo mais, agora, empoderado para se dominar. É isso? Amém, né? Louvado Deus chegou. Contra essas coisas, não há lei. E terminamos aqui. Ué? A santificação como exigência para agradar a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí nós vamos falar disso na semana que vem. Adversários da santificação. O diabo, o pecado, a carne, o mundo, o velho homem se opõe à santificação. Como alcançar a santificação? Encerramos aqui com esses 2 versículos. Juntos, vamos lá. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se renovou segundo a confiança e vos renoveis do Espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra. Então, nós recebemos o Espírito Santo, que é o novo homem, criado segundo Deus. Né? Então, uma vez que o Espírito Santo está em nós, a igreja é esse novo homem, criado segundo Deus, e reflete, manifesta a justiça e a retidão de Deus. E como nós, então, somos santificados? Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. À medida que a palavra de Deus está agindo eficazmente em nós, que nós estamos vivendo em obediência à palavra, nós vamos alcançando a santificação. Tá bom? Nós fizemos só uma exposição um pouco mais longa. Domingo que vem nós vamos agora dividir talvez mais em 2 ou 3 domingos, em pequenas partes, essa questão da santificação, porque essa é a parte da nossa vida. Até o momento que nós partirmos com o Senhor, nós vamos estar vivendo a santificação. E mais uma coisa, irmãos, para ninguém aqui ter desespero. A santificação não se completa nesta vida. A santificação, somente nós seremos semelhantes a Cristo quando nós o vermos como realmente Ele é. Isso é o que diz o apóstolo João. E aí seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como de fato Ele é. Então, até o final da nossa carreira, nós não estaremos 100% santificados. Mas isso não significa que nós possamos ser negligentes. O que Deus quer de você e de mim? Que nós sejamos santos. O que Ele espera que nós lutemos? Pela nossa santificação, pela nossa santidade. O que, como comunidade, nós devemos produzir? A nossa santificação. Nos estimularmos para que todos nós sejamos santos. Porque é isso o desejo de Deus. Aleluia.